A paz do Senhor, meus amados. Aqui é o pastor Fernando na voz. Como sempre de costume, trazendo sempre um devocional para a tua vida. E hoje eu gostaria de estar trazendo uma palavra relacionada sobre estratégia de guerra. Pois bem, como a gente vai para a batalha, de fato nós temos que saber com quem nós está lidando. Quem é o nosso adversário, quem é o nosso oponente. E por se tratar de estratégia de guerra, nós temos que estudar a vida dele, os pontos fortes e os pontos fracos. E a palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade, foi ontem, eu trabalhando, e Deus foi me dando capítulo, versículo, e falando a respeito do que Ele queria falar hoje. E o nome da mensagem é Ele sabe quem é você. Será que você sabe quem é você? Porque o teu adversário sabe quem é você. E eu separei aqui 3 versículos de 3 livros diferentes, falando a respeito de quem é você. O primeiro livro que a gente vai fazer menção está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: ó, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servo de Deus Altíssimo. Repare bem que a mulher, essa menina, não conhecia Paulo e muito menos quem estava com ele ali na ilha. Mas quando esses homens de Deus chegam na ilha, que vai passar por ali, ela devia estar em praça pública, adivinhando a vida de todas as pessoas que se encontravam ali em volta dela naquele circo. E aquela mulher adivinhava, irmão. Não ela era um canal, mas o que estava dentro dela, que era um espírito da parte do mal, do maligno, adivinhava. E agora Paulo vai passar ali e ela vai adivinhar. Ela não está mentindo, ela está falando a verdade. Eis que esses homens que passam aqui são um santo homem de Deus. Repare bem que o inimigo das nossas almas, ele sabe quem é você e sabe quem sou eu. A gente pode esconder do pai, da mãe, da esposa, do marido, do filho, do pastor, da pastora, do chefe. Tu pode se esconder de um monte de gente, mas o adversário da sua alma sabe quem é você e sabe qual é a autoridade que está sobre a tua vida. Alamandarava subcomanase. Quando os homens de Deus passam, o espírito imundo que estava naquela menina, que dava grande lucro. Eu estou falando de lucro, dinheiro. A Bíblia vai dizer, mais abaixo, no versículo 18, ó, e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse: espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Aí está aqui, ó, versículo 17. Estava seguindo Paulo e a nós, clamando, dizendo: este homem que anuncia o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbando-se. A Bíblia vai dizer que aquela mulher que tinha esse espírito imundo, as pessoas que estavam por detrás dela, manipulando aquela mulher e aquele demônio que estava dentro dela, estava ganhando dinheiro com isso, porque ela acertava a vida de todo mundo. No versículo 19 vai dizer, ó, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os lançaram na praça, na presença do magistrado. E apresentando-se ao magistrado, disseram: este homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade. Olha só, ele já estava acostumado a lidar com esse tipo de seres. Quando eu falo seres, não é seres humanos, é seres especiais de outra classe. Eu estou falando de demônio, estou falando de anjo, estou falando de batalha espiritual. Aqueles homens já estavam acostumados a lidar com esse tipo de manifestação, esse tipo de coisas obscura que não agrada a Deus. Para tu ver que naquela época já existia esse tipo de coisa. O que você vê hoje, na grande maioria, por aí, em outras religiões,
Quando a pessoa chega, que vai se consultar com o médium, vai se consultar com a pessoa, e ali um espírito toma o corpo daquela pessoa e fala com aquela pessoa que veio se consultar ele, tu acha que é uma pessoa falando com uma pessoa? É um espírito usando o corpo de uma pessoa para se comunicar com essa pessoa. É apenas um veículo. E você vai ver que ali, mas vamos voltar para a palavra, ele sabe quem é você. Você vê que ali o inimigo sabia quem era Paulo e quem era Silas, que estava pisando ali. E eu separei mais 2 versículos a respeito disso. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda se retém a sua sinceridade. E havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa, o que me chama a atenção é que Deus agora está olhando para Satanás e está vendo o pescoço dele direcionado para um servo do Senhor. Ou seja, quando você olha para uma pessoa e você tem aquela percepção que aquela pessoa está olhando uma pessoa, foi o que Deus teve. Porque quando Deus olhou para Satanás, viu que o Satanás estava observando a trajetória de um servo que era do Senhor. E aí, o Senhor disse, em Jó 2:3, e disse o Senhor a Satanás: observaste, meu servo Jó? É assim que o nosso adversário da nossa alma, ele fica, só esperando uma brecha, porque na verdade, ele está te observando agora. Ele te observa quando você sai para trabalhar, ele te observa quando você chega do trabalho, ele te observa quando tu vai para a igreja, ele te observa quando você está sozinho, ele te observa quando você está mexendo no celular, ele te observa quando você erra, ele te observa quando você acerta, ou seja, ele é estrategista. Ele está a todo tempo te observando. E o que ele quer de você é somente isso aqui, ó, uma brecha. Uma brecha para ele entrar e fazer ruaça. Coisa que Jó não tinha, não teve e não deixou. Louvado seja Deus pela vida de Jó. Porque Satanás estava olhando para Jó, mas não pôde fazer nada, porque ele não tinha brecha. Ele teve que pedir permissão para Deus tocar nele. Louvado seja Deus. Porque brecha ele não tinha. Mas você nota que o inimigo das nossas almas estava observando Jó, de perto, não de longe. E para encerrar, Atos dos Apóstolos 19:15, que diz assim, ó, respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhe: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem é você, meu amado? Nessa tarde de terça-feira. Porque o inimigo das suas almas, ele sabe quem é você. Mas será que você se descobriu em Cristo Jesus? Será que você verdadeiramente sabe para que você foi chamado? Porque ele sabe quem é você. Esse versículo isolado, Atos dos Apóstolos 19:15, é a respeito do filho de Seva, principal sacerdote. Ele tinha 7 filhos, e a palavra do Senhor vai dizer que eles foram expulsar um demônio. E agora aquele demônio, ele parte para cima dos filhos do sacerdote, porque ele não tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Porque às vezes é assim, você pode ter credencial de pastor, você pode ter credencial de bispo, você pode ser um obreiro, mas será que você tem a autoridade, o ofício, a unção para expulsar um demônio? Porque seres espirituais, ele não respeita a graduação dada por homem, ele respeita a autoridade dada por Deus. Se você é um obreiro que tem a vida no altar, se você é um pastor que anda nos caminhos, nos preceitos de Deus, você tem autoridade, você tem um ofício dado de Deus para fazer esse tipo de trabalho. Mas agora, se você é um crente, irmão, desmantelado, verdadeiramente você não tem esse ofício, muito menos a unção para botar esse demônio para correr do corpo de um homem. Porque a palavra do Senhor vai dizer, respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhe: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Todos nós, quando aceitamos a Cristo, nós ganhamos o direito
de ser chamado filho de Deus. Porque só é chamado filho de Deus aquele que recebe Jesus como seu Salvador. As pessoas hoje em dia têm uma má impressão sobre isso. Fala que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Se você for estudar mais a fundo, você vai ver que nós, quando nasce, nós somos criatura de Deus. Só vai passar a ser filho depois que você aceita o filho dele como seu Salvador. Confessa diante dos homens e anda nos princípios. Isso é um ato profético. Desce as águas, se batiza, e aí você passa a ter automaticamente uma cidadania do céu aqui na terra. Você passa a ser filho de Deus. E agora o mundo espiritual ele te conhece através desse ato profético. Porque automaticamente, às vezes quando um servo, um homem de Deus vai lá na frente e aceita Cristo ou volta para os braços do Senhor, a gente não vê, porque aquele ali é um ato profético. Ele está se confessando perante a igreja. E a Bíblia diz sobre isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante dos anjos de Deus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. É Jesus falando conosco. Quando uma pessoa vai na frente, receber Cristo, a gente fala aceitar, mas na verdade é receber. Quem tem que nos aceitar é Ele, porque quem tem falha somos nós. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa alma, automaticamente tem um agente de Deus ali escrevendo no livro teu nome. É por isso que o pastor, a pastora, ou quem está fazendo um apelo, fala, escreve o nome dele no livro da vida. Aí, se tu for ver lá na frente, no livro de Apocalipse, vai dizer, e foram abertos os livros dos mortos, e depois os livros da vida. E aquele que não for achado no livro da vida, foi lançado no mar de fogo, que é a segunda morte. Ou seja, tem esse livro da vida lá em cima. E teu nome tem que estar lá. É por isso que eu faço esse apelo a você que está assistindo esse vídeo. Você que está afastado, você que nunca conheceu Cristo, você até tem Ele, mas aqui, ó, na boca. Você até tem Ele aqui, ó, no coração. Não é assim que vocês falam? Eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou aqui fazendo a vontade de Deus. Ele está te chamando, porque Ele não quer estar na tua boca, e muito menos no teu coração. Ele quer estar na tua vida por completo. Ele quer estar na tua vida em todas as áreas. Do alto da cabeça à planta dos pés, Ele quer estar no teu corpo. Não só na boca e muito menos no coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele quer estar na tua vida. E quer que você seja a essência dele aqui na terra. Louvado seja Deus. Irmão, fica com essa palavra. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que vai assistir esse vídeo. Porque Ele sabe quem é você. É o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Que Deus possa vir abençoar você ao tema da mensagem. Ele sabe quem é você. Separei 3 versículos. Que Deus possa estar falando ao teu coração. Que Deus possa ser teu guia, a tua luz, o seu manancial, a sua força e o seu poder. E o que você precisa, que Deus possa visitar do alto da cabeça à planta dos pés. Aonde estiver uma enfermidade agora, vai queimando. Aonde estiver um câncer, um caroço, um módulo, um cisco no ovário, um caroço no seio, aonde estiver uma hérnia na coluna, um bico de papagaio, aonde estiver uma veia entupida agora, aonde estivesse uma casta de demônio agora, sobre esse corpo agora, no nome de Jesus agora, saia desse corpo.
No nome de Jesus, eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando. Espírito de enfermidade agora, saia desse corpo agora, no nome de Jesus, e nunca mais volte. Recebe a cura, recebe a paz, recebe a graça e o amor de Deus sobre a tua vida, no nome santo de Jesus. Irmão, aqui é o pastor Fernando, você que não conhece meu trabalho, sempre fazendo devocionais, sempre gravando vídeo, conteúdo da parte do Senhor. Que os irmãos possam conhecer o meu canal, o meu trabalho, possa dar um like, compartilhar esse vídeo e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, no nome santo de Jesus. Amém. Receba um abraço do teu amigo, no nome de Jesus.